Irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso culto desta terça-feira. Na nossa igreja, quando nós nos reunimos nas terças, geralmente são os cultos de oração, onde parte do nosso culto nós dedicamos para orar. E aqui está sendo um pouco diferente. Nós temos pego os pedidos de orações dos irmãos no nosso grupo. E como foi avisado nos outros cultos, alguém que tiver algum pedido de oração e gostaria que orasse por você, tem a nossa página da igreja também, IB Fundamental, onde que está sendo colocado todos os cultos, depois de acabar, depois da transmissão ao vivo, para quem quiser ter acesso e quiser ouvir a mensagem. Estão todos os cultos ali, todas as pregações ali. E ali também pode ser colocado esse pedido de orações, e nós teremos o maior prazer de orar por você. E de fato, cada um de nós precisamos de oração, dia após dia, a todo momento, porque são estas que vão nos sustentando a cada dia na presença do Senhor. Então, estamos contentes por mais uma semana que o Senhor nos permite começar na presença dEle, de domingo até hoje. Com certeza Deus fez maravilhas na nossa vida, nos guardou, nos abençoou, nos permitiu estar aqui novamente. Então nós só temos a agradecer a Deus por tanta bondade que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Nós vamos então neste momento orarmos para o início deste culto e depois nós iremos cantar 2 hinos, como estamos acostumados a fazer, e aí sim vem a mensagem dessa noite, e esperamos ter uma bênção na vida de cada um dos irmãos. É uma mensagem que vai falar também a respeito da oração. Às vezes nós achamos que oração é um assunto assim tão simples, é um assunto tão fácil de ser explanado, mas conforme a gente vai passando e vai tendo mais contato com a Bíblia, nós conseguimos entender como é profundo este assunto da oração. E hoje com certeza vai falar um pouco diferente sobre o que você já ouviu sobre a oração, e queremos ser uma bênção na vida de cada um de vocês. Então vamos orar neste momento, entregar esse culto ao Senhor e pedir para que Ele tenha total controle de tudo, porque de fato nós estamos reunidos não por nós mesmos, nós estamos reunidos com o objetivo de engrandecer, de exaltar o nosso Deus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela forma que o Senhor tem agido, Pai, em cada detalhe, em cada momento, em cada circunstância da nossa vida, e nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito, e queremos, Pai, mostrar essa gratidão através desta oração, através do culto que vamos ter agora, através dos cânticos, e esperar que o Senhor traga para nós hoje uma mensagem muito especial que virá de encontro aos nossos corações, porque o Senhor sabe que nós precisamos ouvir nessa noite e nós estamos ansiosos para ouvir a voz do Senhor. Se porventura, Pai, alguém que está cultuando conosco, assistindo o nosso culto, que não tem certeza da salvação, ou seja, sabe que a sua alma não irá para o céu após a sua morte, eu peço que o Senhor ajude este culto, ajude essa mensagem a ajudar tais pessoas para que essas venham conhecer o Senhor Jesus como Salvador e que Ele possa se tornar ainda nessa noite o Senhor da alma, da vida dessas pessoas, e elas possam ter a certeza da vida eterna. O Senhor é capaz de convencer todo pecador da sua situação e capaz também de salvá-los do fogo eterno. E eu sou prova disso, porque o Senhor já me salvou, já perdoou o meu pecado e já me resgatou para o céu glorioso que o Senhor tem preparado para todos que te aceitam como Salvador. Então abençoe tudo que iremos fazer aqui. Abençoe, Pai, as nossas vidas. E é esta minha oração, meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou chamar minha família, nós iremos cantar 2 hinos conhecidos nessa noite. A gente tinha escolhido
um hino aqui, o 272 do Voz de Melodia, mas ele tem uma tonalidade um pouco difícil, né, de pegar, então nós vamos deixar ele para o domingo, e hoje nós vamos cantar 2 hinos, né, bem gostosos de serem cantados. O primeiro é o número 15, que fala que Deus é santo, né, e na verdade Ele é santo. Hoje, na mensagem, nós vamos entender melhor essa questão da santidade do Senhor, né, e por Ele ser santo, Ele tem que ter outros atributos que acompanham a sua santidade, mas isso veremos na mensagem de hoje à noite. Então cante conosco, né, você daí, se você souber esse hino, Deus é santo, e exalte o Senhor com a sua vida, com a sua voz. Deus é santo, Deus é justo, e o seu nome louvaremos, pois é digno. Adoremos, invoquemos o teu nome santo aqui. Deus é santo, Deus é justo, te louvamos, Cristo amado. Com o sangue do Senhor fomos comprados. Este sangue que verteu exige todo o nosso amor. Te louvamos, Cristo amado. Santo Espírito nos controla, lava os nossos corações, nos santifica. Precisamos do poder para seguir, te obedecer. Santo Espírito nos controla. Aleluia, aleluia. Cantaremos todos juntos, aleluia. É a canção que cantaremos com os anjos lá nos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Deus é santo, Deus é justo, né? E esperamos que o teu Santo Espírito nos controle, nos santifique, para que assim venhamos agradar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar agora o 383, também do Voz de Melodia. É isto que me faz cantar. De repente você está aí numa tristeza profunda, né, porque não tem esperança da sua alma ir para o céu após a sua morte, não tem esperança de um destino melhor depois dessa vida aqui. Funciona assim. Jesus é a solução para a sua vida, né? Quando Ele entra, Ele faz uma transformação fantástica, e isto, né, é motivo de paz, de alegria, e é isso que nós vamos cantar agora. É isto que me faz cantar. 383, Voz de Melodia. É isto que me faz cantar, é isso que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar que Cristo é pecador por seu amor. Ao mundo vou anunciar. Nós vamos cantar novamente, né? Ele é pequeno, só tem 2 estrofes. Mas veja que interessante, né? O que nos faz cantar é a alegria da salvação em Cristo Jesus, né? A certeza que temos a vida eterna e a qualquer momento chegaremos no céu por Jesus. Só que essa mensagem, né? Este gozo, essa alegria não pode ficar em nossos corações. Isso eu estou dizendo para todos os salvos. Você deve anunciar ao mundo, né? A todas as pessoas que estão ao seu redor, o que traz essa alegria, o que pode dar vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. E você fazendo assim, com certeza, né, você irá alcançar muitas pessoas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então anuncie tudo isso que Deus tem feito na sua vida. Anuncie o que Deus fez com a sua alma. Ele salvou sua alma, perdoou o seu pecado, e você pode compartilhar isso, porque isso é uma realidade na sua vida. E a você que ainda não tem Jesus como Salvador, nós temos anunciado Ele através de um hino, e você pode receber Ele nessa noite
e pode cantar juntamente conosco com alegria. É que Jesus é o responsável dessa alegria que você terá no seu coração. Então vamos cantar de novo, é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador por seu amor. Ao mundo vou anunciar. Amém. Glória a Deus, né? Com certeza Deus se alegra quando os seus filhos se reúnem, né, para exaltá-lo, né? Deus está presente, irmãos, embora, conforme nós sempre estamos dizendo, né, cultos diferentes, né, não estamos na igreja, não estamos no templo, mas estamos cultuando a Deus, que é o único digno, né, de adoração, o único digno de exaltação, porque Ele é Deus, né? O resto são seres humanos, e nós sabemos o que é o ser humano. Somos falhos, né, diante da presença de Deus, mas somos gratos porque mesmo sendo falho, o Senhor Jesus, Ele ainda está nos abençoando, né, com a sua graça, com o seu amor, e nós ficamos contentes por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Então hoje, né, nós, conforme o costume, nós estaremos estudando, né, estaremos passando por uma mensagem dentro do livro de Salmos. Na semana passada nós falamos de Provérbios, né, e hoje então nós voltaremos os nossos estudos, né, a nossa mensagem para o livro de Salmos. Mas antes, né, de entrarmos propriamente no livro de Salmos, eu gostaria que os irmãos abrissem para 1 João, 1 João, por que 1 João? Porque o que nós vamos ler aqui, né, está atrelado, né, ao que nós iremos estudar na noite de hoje. 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 9, e é interessante, né, porque nós, assim, não ficamos escolhendo textos para pregar, não. Nós simplesmente estamos seguindo, né, uma sequência do estudo que nós estamos fazendo. Na semana retrasada, nós terminamos o capítulo 5 de Salmos, então hoje, né, automaticamente nós entramos no capítulo 6, e este é o assunto que Deus, né, nos deu para pregar na noite de hoje. 1 João, capítulo 1, versículo 9... 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, olha que versículo profundo, né? Olha que versículo fantástico. Mas tudo isso é conseguido através de oração, né? Como que se confessa o pecado? É uma oração. Aquelas pessoas que são salvas, né, que fizeram uma decisão ao lado de Cristo, elas sabem que para alcançar a salvação foi necessário uma oração, uma petição ao Senhor Jesus pelo perdão dos pecados e pela salvação da alma. Aquela oração foi totalmente importante, né, foi o essencial para que a sua vida fosse ligada à pessoa de Jesus, para que a sua alma fosse salva perdão, pela pessoa de Jesus. Pastor, mas por que você está falando isso? Então vamos lá agora em Salmos 6, Salmos capítulo 6, né, que é o versículo, é o capítulo da nossa sequência aqui no estudo. E Davi aqui, ele faz uma oração, né? O livro de Salmos é um livro repleto de orações, né, do servo de Deus. E estas orações nos ensinam demais. Mas veja só lá, né? Salmos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, parte A, a palavra de Deus diz, Salmos 6, versículo 1 e 2, parte A: Senhor, não me repreendas na tua ira,
nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade, Deus, de mais uma vez estarmos diante da presença do Senhor, diante da pessoa do Senhor. Nós cantamos, Deus, apenas 2 hinos nessa noite, mas foi para o Senhor, foi para te exaltar, foi para te glorificar, porque realmente o Senhor é o nosso Deus e tem sido grandioso nas nossas vidas. Mas agora, Pai, inverteu a situação. Agora é o Senhor que vai falar conosco através dessa mensagem. Eu sei que eu estou aqui apenas como um instrumento de transmissão dessa mensagem, mas eu também preciso ouvir a voz do Senhor. Então que o Senhor use todas as palavras que serão faladas aqui para ser uma bênção na nossa vida, porque nós estamos aqui também para ouvir a voz do Senhor. Trabalhe nessa mensagem, abençoe os nossos corações e faça a sua vontade em nosso meio, e é esta a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bênção, né? Então, podemos agora passar para o momento da mensagem da Palavra de Deus. Então, nós estamos de volta, né, com o nosso culto de terça-feira, como eu disse no início, nosso culto de oração, né, que é importantíssimo na vida de cada pessoa. E essa noite, né, você vai ver através desse texto quão importante é a oração na vida do servo de Deus. Por que na vida do servo de Deus? Até isso nós vamos ver nessa noite. Não é qualquer pessoa que pode ir orando e acha que vai estar alcançando o coração de Deus, que vai estar alcançando o coração de Deus, não. Tem alguns requisitos, né, exigidos, biblicamente falando, para que a oração chegue, né, as orações cheguem até a pessoa do Senhor Deus. Então, para nós, né, quando nós nos reunimos na terça-feira, isso há alguns dias atrás, quando tudo estava, né, correndo normal, que cultos, né, preciosos nós tínhamos ali na terça-feira na nossa igreja. Participava, quer dizer, não iria, mas participava menos pessoas do que nos cultos comuns. Mas eram cultos tão abençoados, né? Eram cultos tão preciosos, porque em determinado momento, né, do culto, nós orávamos no início, orávamos no meio, né, do culto, orávamos no final do culto. Então, que culto gostoso, né? Que presente de Deus eram aqueles cultos de terça-feira. Hoje nós não estamos no templo, mas nós estamos na mesma situação, nós estamos cultuando também dentro dos nossos lares, e com certeza não vai ser diferente. Nós iremos receber algo precioso de Deus dentro desse assunto, que é muito precioso para nós também, que é a oração. Então eu espero, né, do fundo do coração, ser uma bênção na vida de cada um que está nos assistindo na nossa noite. A oração para mim, irmãos, é algo de muito valor. A oração para mim é algo de muito valor. E eu tenho certeza, né, que para muitos que estão nos assistindo nessa noite é algo de muito valor também. Né? Você prioriza a oração, você sabe o quanto ela é importante, você tem ela como algo importantíssimo na sua vida. E nessa noite, irmão, nós vamos entender o porquê que a oração é tão importante, o porquê que a oração deveria ser mais explanada nas nossas vidas, de tão importante que ela é. Davi considerava isso. Davi sabia que a oração é importante. Por isso ele orava tanto. Por isso são tantos salmos escritos, né? Eu sei que em forma de louvores, em forma de cânticos, mas todos esses cânticos eram orações de Davi ao Senhor Deus. E isso o tornou, né, um homem muito íntimo de Deus, um homem muito próximo de Deus, porque ele conversava com Deus. Ele estava triste, ele falava com Deus. Ele estava alegre, ele falava com Deus. Ele estava passando por um momento de dificuldade, né, barreira na sua vida, ele falava com Deus. Mas quando ele tinha uma vitória, ele também falava com Deus. Será que essa é a sua vida? Será que é este o seu relacionamento com Deus? Será que este é o meu relacionamento com Deus? Será que a oração não tem ficado um pouco esquecida por nós? Se a oração está ficando esquecida, automaticamente Deus está ficando esquecido. Porque não oramos, não conversamos com Deus. É automático esta questão, essa situação. Então a Bíblia é cheia de versículos sobre a oração.
em diversas situações. A oração para diversos motivos na vida do cristão. Assim é, assim será e assim foi no passado. Alguns motivos que eu vou mostrar nessa noite. Há orações de agradecimento. Há aquele momento em que as pessoas estão gratas com Deus por algo que ela fez, por uma bênção algo que ele fez, por uma bênção que a pessoa recebeu, ou por estar bem, em paz com Deus. Aí a pessoa se coloca diante de Deus e ela vai agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Isso aí são orações de agradecimento. Talvez não são as mais praticadas, porque a nossa tendência é sempre pedir mais e agradecer menos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Mas o agradecimento, orações de agradecimento, sempre esteve na Bíblia e deve ser praticado pelos filhos de Deus. Dá uma olhadinha só em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Eu estou mostrando agora simplesmente alguns tipos de orações. Estou usando a Bíblia para mostrar esses tipos de orações. E a primeira que eu gostaria de mostrar nessa noite é a oração de agradecimento. E eu peguei o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Aqui é uma oração de Davi também. Veja lá em cima, algumas Bíblias têm como subtítulo, em cima do versículo 10, ação de graças de Davi. Eu não vou ler toda a oração, mas eu gostaria de ler só o versículo 14, onde ele diz assim, 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, do que é teu, do que te damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são dos nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa no teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então eu peguei esses versículos posteriores para mostrar o motivo pelo qual Davi ele estava grato. Ele estava grato porque ele estava, através da vida do teu filho, conseguindo fazer algo incrível, que era a construção do templo, o templo de Salomão. Mas veja o versículo 13, bota um pouquinho aí, só para você ver ele expressando essa gratidão e que era uma oração de agradecimento de Davi. Versículo 13 fala, agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos, e louvamos o nome da tua glória. Então eu mostrei primeiro o motivo pelo qual Davi estava dando graças, que era pela construção do templo. E depois eu mostrei que era realmente uma oração de gratidão, porque ele disse no versículo 13, agora pois, ó Deus nosso, graças te damos, ou seja, te agradecemos e te louvamos o nome da tua glória. E louvamos o nome da tua glória. Então a Bíblia está cheia de exemplos de orações de gratidão, orações de pessoas agradecendo a Deus pela sua bondade. Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Agradecido a Deus pelos dias maravilhosos que Ele tem te dado? Agradecido a Deus até por aqueles momentos que você não entende, mas que Ele está ali te abençoando, te protegendo, cuidando de você, fazendo com que você vença os obstáculos da sua vida? Então é interessante que nós usemos essas orações de gratidão para com o Senhor Deus. Mas outro tipo de oração que a Bíblia mostra é a oração de adoração. O próprio Davi, que era um homem que agradecia a Deus sempre em que ele sentia-se grato pelo que Deus tinha feito, ele escreveu muitos salmos exaltando o Senhor, adorando o Senhor por tudo que o Senhor é. Este tipo de oração é menos praticado ainda do que as orações de agradecimento. Nós não temos o costume, não temos a tendência de engrandecer o Senhor por tudo que Ele é. Mas é necessário, isso faz bem para o cristão.
Isso louva o nome do Senhor, isso engrandece o nome do Senhor. E eu gostaria que você abrisse para Salmo 145. Salmo 145. Aqui Davi, ele está adorando o Senhor através dos seus lábios, através da sua boca, ou seja, uma oração de adoração, de exaltação ao Senhor Deus. Salmo 145, ele diz: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Então, que gostoso, né? Ver Davi exaltando o Senhor, adorando o Senhor, por quão grande Ele é, por tão majestoso que Ele é, por tão fantástico que Ele é. Você tem exaltado Deus com as suas orações? Engrandecido Deus com as suas orações? Eu tenho certeza que Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Eu sei porque Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E nós temos que usar essas orações de adoração para engrandecer o nome do Senhor. Eu ia falar agradecer, né? Mas para engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Porque essas orações também foram destacadas na Bíblia, né? Feitas por servos de Deus. E se você é um servo de Deus, você deve orar exaltando o Senhor. Pastor, eu ainda não conheço Jesus, então você precisa conhecê-lo. Você precisa entregar sua vida para Ele. Aí você vai passar a ter uma vivência com Ele e você vai ver que tudo isso que está sendo pregado nessa noite é real. Aí você vai começar a engrandecer o Senhor por quão bom, por quão poderoso, por quão grandioso Ele é e vai se mostrar na sua vida. Mas outro tipo de oração, né? Antes de nós entrarmos necessariamente no Salmo 6, são as orações de petição. Esta é mais comum no nosso meio, esta é mais comum nas nossas vidas, porque todos nós, sem medo de errar, nós pedimos muito mais do que adoramos, nós pedimos muito mais do que agradecemos. Então, o nosso, o forte, né, é pedir, mas que também não está errado, porque a Bíblia também mostra muitos exemplos de pessoas que pediram, né, algo para Deus e, de fato, Deus as ouviu. Do versículo que eu gostaria de mostrar está em Neemias capítulo 6, Neemias capítulo 6, versículo 9. Eu procurei, pegar orações mais breves, para que a gente não tivesse que entrar em um contexto grande e assim tomar bastante tempo da mensagem. Então, Neemias capítulo 6, versículo 9. Irmãos, isso aqui é um exemplo de oração rápida e bem-sucedida. Exemplo de oração rápida, de petição rápida e bem-sucedida, porque Deus ouviu a voz do servo Neemias quando ele estava fazendo essa oração. Neemias capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, até aqui, no final do versículo, é uma narrativa. E assim que parte para o final do versículo, que tem um ponto ali depois do efetuará, aí entra a oração de Neemias. Ele diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E nós sabemos que dentro de 52 dias, Neemias terminou a obra que ele tinha proposto fazer, a obra que estava no seu coração, porque Deus fortaleceu as suas mãos contra o inimigo, os inimigos que estavam tentando parar a obra do Senhor. Então, esta foi uma oração de petição do servo Neemias, e com certeza foi ouvido por Deus. E aí nós vemos a importância da oração na adoração, a importância da oração na petição,
a importância da oração nos agradecimentos. Né? Em todas essas, nós conseguimos agradar o Senhor, porque Ele quer ter contato conosco através das orações. Mas só mais uma de petição, né? Porque essa é muito interessante, e como a gente sempre tenta trazer os cultos para o lado evangelístico. Então essa aqui foi uma oração que colocou uma pessoa no céu, mas uma oração tão simples, né? Uma petição tão simples, mas prova ainda de que Deus ouve as orações. Lucas capítulo 23, enquanto todos abrem as suas Bíblias aí, eu quero dizer para você que está aí desse lado e não tem certeza da sua salvação. Olha, você tem uma alma e você sabe para onde está indo a sua alma. Talvez você nem sabe, no sentido assim, eu não sei para onde vai minha alma depois da minha morte. Então, você não saber, ou você imaginar, né, ter a certeza que ela vai para o inferno é a mesma coisa. Porque eu não saber é a sua alma ainda indo para o inferno. A única coisa diferente que você deveria ter no coração é ela estar indo para o céu. Mas você só pode ter essa certeza se você já recebeu Jesus, seu coração, como seu Salvador. Esse texto que nós vamos ler, ele é muito claro, né? Talvez seja por mim, né? Eu acho que é um dos melhores versículos evangelísticos, né? Um dos melhores textos evangelísticos que tem para mostrar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? O poder de Deus para o perdão dos pecados, o poder de Deus para colocar qualquer pessoa que quer dentro do céu, com vida eterna. Eu gostaria que você, então, né, que não tem certeza da sua salvação, prestasse bem atenção nessa oração, para você que tem certeza também, né? Porque para um, Deus vai mostrar que pode salvar através de oração. Para outros, ou seja, os que têm certeza, Deus vai mostrar que tem poder de responder qualquer oração. E nós vamos ver nessa noite. Lucas 23, versículo 35 em diante. Esse eu tenho que ler o contexto para os irmãos entenderem melhor. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também o soldado escarnecia, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso aqui não foi uma oração. A Bíblia diz que foi uma blasfêmia, foi uma reclamação, foi uma discordância do que Jesus estava fazendo, do que Jesus fez em todo o seu ministério. Mas veja como o outro, né, o outro malfeitor, aquele que estava do outro lado de Jesus, qual foi a sua atitude? Veja o que ele fez. Versículo 40 fala: respondendo, porém, o outro repreendia-o. Quem? Jesus? Não, repreendia aquele ladrão que estava blasfemando, que estava xingando, que estava querendo tirar satisfação com Jesus. Então este do lado de cá repreendeu ele, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, que é Jesus, nenhum mal fez. E disse a Jesus, isso que eu vou ler a partir de agora, no mesmo versículo 42, isso é uma oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fechou a oração. Esta foi a oração desse malfeitor. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Agora vem a resposta de Jesus, a resposta da oração, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, uma oração de petição e uma resposta do Senhor Jesus. Então eu mostrei aqui 3 tipos de oração: oração de agradecimento, oração de adoração e oração de petição. Agora, por que, pastor, essa introdução toda?
Pastor, porque tudo isso antes de entrar no Salmo 6, versículo 1, que foi o texto inicial? Porque agora nós vamos conhecer um outro tipo de oração. E como a mensagem de hoje caiu para Salmo 6, eu precisava dar esse pano de fundo para vocês entenderem melhor o tipo de oração que Davi fez no capítulo 6 do livro de Salmos. Volte lá para Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6, versículo 1. Muitas coisas importantes nós iremos aprender dentro de um versículo só. Salmos, capítulo 6, versículo 1. E eu gostaria que você analisasse sua vida dentro de tudo que nós falamos e dentro disso que nós vamos falar. E se esse tipo de oração, se esse tipo de atitude não tem feito parte da sua vida, então é bom, né, que esta mensagem mexa com você e mexa comigo também, para que possamos ter prática nesse tipo de oração. Salmo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim. Aqui, irmão, Davi, ele estava fazendo uma oração de confissão, de pedido de perdão pelos seus pecados ao Senhor Deus. Pastor, como é que nós sabemos disso? Eu poderia ler todo o contexto do capítulo 6 de Salmos. Mas como os Salmos, né, ele tem por costume de mudar de assunto entre um versículo e outro, se eu lesse todo o contexto, eu iria acabar confundindo a cabeça de vocês. Não é para isso que nós estamos aqui, nós estamos para esclarecer, para ensinar a Bíblia, né, para pegar algo que está obscuro, algo que está um pouco mais difícil de ser entendido e tornar mais claro para cada um dos ouvintes. Então nós vamos pegar o versículo 1 e nós vamos parte por parte, e aí os irmãos vão entender melhor essa outro tipo de oração que Davi fez neste versículo. Então a primeira palavra do versículo é Senhor. Davi, quando ele disse Senhor, ele estava direcionando a sua oração a alguém. Pastor, mas todo mundo ora ao Senhor. Nem todo mundo ora ao Senhor. Nós sabemos que há várias seitas, né, há várias religiões que não dirigem as suas orações ao Senhor, mas que dirigem as suas orações a outros seres, a outro tipo de deuses, e isso aí faz muita diferença. Porque se a oração não é dirigida ao Senhor, estas orações são inválidas. Pode ter pessoa aí que está orando, ou alguns usam a expressão rezando, ou falando, né, com Deus, por anos e anos e anos e anos, e nunca foi atendido, e nunca vai ser atendido se a oração não for dirigida ao Senhor. Só há um que pode responder às orações. Por quê? Porque este um, ele é vivo. Ele morreu sim na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele é vivo, ele pode ouvir. E além de poder ouvir, ele é o único que tem poder. Não há mais ninguém que tenha poder de responder às orações, a não ser o Senhor Jesus. E eu vou provar isso dentro de um texto conhecido por muitos, que está em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Então, se você não ora, né, se você não fala diretamente com o Senhor, a sua oração, a sua petição, os seus agradecimentos, a sua adoração, até mesmo o seu pedido de perdão, ele não é atendido, porque uma só pessoa pode atender a sua oração. Uma só pessoa pode te ouvir. Uma só pessoa tem poder para responder a sua oração. Não só ouvir, mas responder a sua oração. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 27. Presta atenção em cada versículo que nós iremos ler aqui.
Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 ao 27. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Ásera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloque fogo. Eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Novamente, Deus com letra minúscula, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal. Baal era o Deus, né, daqueles profetas naqueles dias. E Deus de muitos, das pessoas que viviam naqueles dias. Mas era uma imagem de escritura, esse tal de Baal. Desde o amanhã, versículo 20, até o meio-dia. Eu vou voltar esse versículo 26 aqui. Eu falei 20, 26. Mas presta atenção. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então eu lembro um dia que eu preguei essa mensagem, quando eu entrei nesse versículo, né, que eu falei sobre a situação das pessoas, porque chegou ao meio-dia e este Deus não ouvia, né, não respondia à oração dele. E eles foram ficando apavorados, eles pulavam em cima do altar. E mais para frente nós vamos ver que eles se retalhavam com lanças, tentando atingir o ouvido desse Deus que não existe. Porque não há outro Deus senão um só Deus. Mas no dia que eu estava pregando, né, eu nem me lembro com quem que foi, mas deu uma crise de riso na pessoa quando eu li o versículo 27, que fala: E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele, dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Então acho que a pessoa imaginou a cena, né, o Deus Baal, nestas circunstâncias, nessas condições, e até ele, né, viu o tanto que Elias estava zombando daqueles profetas, daqueles homens naquele dia, por saber que seria impossível este Deus ouvir a voz daqueles homens, e muito menos responder ao clamor daqueles homens. Vamos ler só a continuação aqui que fala, versículo 28, eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si.
E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, uma oração: ó Senhor Deus de Abraão, e de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu é Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu peguei todo esse contexto, eu peguei toda essa história para te mostrar a primeira palavra do capítulo 6, do versículo 1 do livro de Salmos. A oração, se não for direcionada ao Senhor, vai acontecer como aconteceu com os profetas de Baal. Não pode ser respondida. Se você hoje não ora ao Senhor, você não tem resposta da sua oração. Pelo contrário, se você ora ao Senhor, a resposta da sua oração, ela chegará. Eu mostrei aqui em Reis. Daqui a pouco nós vamos ver, ainda no Salmo 6, a resposta de oração chegando para Davi. Então, às vezes a gente acha que sabe tudo sobre oração, que oração é um assunto tão básico, é um assunto tão simples. Não é. Porque além de outra pessoa não poder responder as orações, mas só o Senhor, aí entra outra questão importante. A sua oração pode ser respondida se o Senhor for o Senhor da sua vida. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador, você ainda é criatura de Deus e as suas orações não podem ser atendidas. Há ainda uma separação entre você e o Senhor. Há ainda algo que está entre você e o Senhor. E este algo que eu quero dizer chama-se o pecado original, que você precisa ter o perdão dele para se unir a Deus, para ele se tornar então o seu Salvador, o seu Senhor, e a partir daí responder a sua oração. Tem muitas pessoas orando em vão no dia de hoje. Como eu disse, tem muitas pessoas que passaram anos orando, mas nenhuma das orações foram ouvidas pelo Senhor. E eu vou dizer uma coisa aqui que é grave. O diabo também tem poder para responder oração. Porque às vezes você está falando isso: eu não conheço o Senhor como meu Salvador, mas eu já pedi alguma coisa para Deus e Ele me ouviu. Tá? Você sabe se veio de Deus mesmo? Se você não tem certeza da sua salvação, se você não é o filho de Deus, você pode esquecer que essa resposta de oração, ela veio de Deus. O diabo pode ter respondido essa oração porque ele tem poder para isso, ou as circunstâncias naturais da vida pode ter acontecido na sua vida e você acha que foi o Senhor Jesus que respondeu a sua oração. Você precisa se tornar um filho de Deus, ele precisa se tornar o Senhor da sua vida. Caso contrário, a sua oração não será ouvida e não será respondida. Eu gostaria de mostrar essa separação dentro do livro de Isaías, Isaías capítulo 59. Irmãos, a Bíblia é muito clara.
Não tem como não entender tudo isso que Deus está explanando para nós, né? Eu sei que o tempo está correndo, tem algumas coisinhas para eu falar ainda. Mas veja, Isaías 59, versículo 1, versículo 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Deus não tem problema de audição. Ele nunca teve, ele nunca terá. Mas tem algo que não permite que a sua oração seja ouvida. Versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Para que não vos ouça. Está aqui escrito. Se Davi não fosse uma pessoa salva, jamais ele teria atingido o coração de Deus com a sua oração. Mas por ser uma pessoa salva, por ser uma pessoa com a vida entregue ao Senhor, por ser uma pessoa que já tinha certeza de que Deus perdoou o seu pecado original, o seu pecado que o separava dele, o seu pecado que o separava do céu, ele tranquilamente orou, aqui no capítulo 6, versículo 1, e se você ler Salmos, é um livro de eternas orações feito por Davi, porque ele sabia que já era um filho de Deus. Então, para você ter oração ouvida, você precisa ser uma nova criatura, um filho de Deus. E aí você vai poder fazer como Davi. Ele logo na primeira palavra, volte lá, Salmos, capítulo 6, logo na primeira palavra, ele já direcionou a quem seria, a quem foi aquela oração. Salmos, capítulo 6, versículo 1 diz: Senhor, início de oração, ele direcionou a sua oração ao Senhor. Agora ele diz assim: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Irmãos, aqui eu tenho que dar outra parada para explicar o que está acontecendo. Porque é esse o tipo de oração que eu gostaria de mostrar nessa noite. Eu mostrei vários tipos de orações, e eu mostrei que a gente pode adorar o Senhor orando, a gente pode agradecer ao Senhor orando, a gente pode pedir ao Senhor orando, e agora, irmão, eu estou mostrando que a gente deve orar para fazer um acerto de contas com o Senhor. Por isso que eu peguei o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, isso é um acerto de contas com o Senhor. E é interessante, irmãos, que Davi, ele sabia que por algum motivo Deus estava irado com ele. Senão ele não teria falado essas palavras, ele não teria usado essas palavras na sua oração, se ele soubesse que ele estava em dia com Deus, se ele soubesse que a sua vida estava limpa diante de Deus. Para que ele vai pedir isso que ele pediu no versículo 1 do capítulo 6? Então alguma coisa estava pesando no seu coração, alguma coisa estava mostrando para ele: olha, você não está certo com Deus. Foi aonde que ele diz: Senhor, não me repreenda na tua ira. Com certeza ele sabia que Deus estava irado com ele. Senhor, nem me castigue no teu furor. Ele sabia que Deus estava enfurecido com ele. Mas pastor, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, mas Davi, ele era pecador também, como eu e você. E eu gostaria de mostrar um texto para provar tudo isso que eu acabei de falar. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Enquanto você vai abrindo lá e eu vou abrindo aqui, eu gostaria que você atentasse para essa mensagem com este pensamento: puxa vida, eu tenho pedido tanto para o Senhor, às vezes eu tenho até agradecido alguns detalhes para o Senhor, mas será que eu tenho examinado a minha vida e visto que eu estou certo ou errado com Deus, perto ou longe de Deus? Será que não é hora de eu entender
imaginar como está Deus em relação a mim. Será que Ele está feliz comigo? Ou será que Ele está triste comigo? Será que Ele está contente com o meu viver? Ou será que Ele está enfurecido, irado comigo? E acertar as contas com Deus. Assim como Davi fez nesse exato momento. Então, 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, a palavra de Deus, eu vou tentar ler mais rápido aqui para a gente correr na mensagem. A palavra de Deus diz, 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procuras isto, meu senhor? Porque seria isto a causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei Davi, prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens do que arrancavam da espada, e de Judá 475.000 homens do que arrancava a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, irmão, veja o versículo 7, né? Eu queria te dar uma paradinha aqui, mas falou assim, ó, e este negócio também pareceu mal aos olhos do Senhor, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora se é servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai, e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. E nós sabemos que nesse dia caiu em Israel 175.000 homens, porque Deus estava irado, porque Deus estava furioso, e aí ele já aproveitou e já fez um limpa. Já ensinou todo mundo, já derramou a sua ira sobre todo mundo. Mas como o contexto de Salmo 6 está falando diretamente com Davi, nós podemos ver aqui no versículo 7 que Deus não gostou da atitude de Davi. Deus estava irado com Davi, furioso com Davi. Então, irmão, Davi, ele nos ensina muito. E esta mensagem é para nós nessa noite, dar uma refletida na nossa vida. Será que o que estamos fazendo está correto? Será que o que estamos fazendo está sendo aprovado por Deus? Se não está, nós devemos fazer a mesma oração que Davi fez. Nos Salmos, capítulo 6, versículo 1, clamai ao Senhor, porque ele disse, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Agora veja, parte A do versículo 2, tem misericórdia de mim, Senhor. A oração de Davi foi uma oração de ajustes de contas. Será que no final dessa mensagem não seria o momento da gente fazer uma autoanálise da nossa vida? Que Davi ele fez e ele viu que não estava bem com Deus, não. Só que este texto ele mostra 3 detalhes importantes.
ele mostra, eu até anotei aqui, uma direção, né? Davi dirigiu a sua oração ao Senhor. Ele mostra uma situação, a situação era que Davi não estava em dia com o Senhor, e ele mostra uma solução. Irmão, você precisa se dirigir ao Senhor, eu preciso me dirigir ao Senhor. Segundo, nós precisamos entender nossa situação diante do Senhor. Terceiro, nós precisamos buscar a solução na pessoa do Senhor. Pastor, mas o senhor ainda não mostrou a solução. A solução está no versículo 8 e no versículo 9 do capítulo 6 de Salmos. Aqui Davi diz o seguinte: apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Ele estava numa oração, no versículo 1 e versículo 2. Mas aqui no versículo 8 ele diz: porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. E o versículo 9 diz: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A solução vem do Senhor. Se nós estamos numa vida, assim como Davi estava naqueles dias, uma vida que causa ira em Deus, uma vida que causa tristeza em Deus, uma vida que, no nosso autoanálise, nós vamos entender que não estamos em dia com Deus, nós podemos ter a certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus é tão poderoso. Ele pode fazer todas as coisas para aqueles que são sinceros diante dele. E Davi provou isso, ele falou. Versículo 8, eu leio de novo, parte final. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. E nós sabemos que o Senhor, Ele sempre aceitou as orações de Davi. Por muitas vezes, com certeza, se o nosso Deus, o Deus de Davi, não fosse um Deus misericordioso, ele teria matado Davi. Sendo um homem segundo o coração dele, independente disso, ele teria matado Davi. Inclusive nessa situação que eu li, nessa história que eu li de 1 Crônicas. Mas todas as vezes que Davi buscou o Senhor em oração, ele alcançou misericórdia do Senhor. Ele alcançou o perdão do Senhor. E nós podemos ver isso em cada página das Escrituras. E Davi, mesmo com tantos erros, tem uma parte lá no finalzinho de Reis, que aí Deus está irado com seu filho, com Salomão, por causa da sua idolatria. Mas Deus diz: eu vou manter a minha fidelidade por amor ao meu servo Davi, o teu pai, por amor ao meu servo Davi. Irmãos, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Ele sempre chama seus filhos para um ajuste de conta. Esse é um tipo de oração que nós deveríamos fazer todos os dias na nossa vida, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. Talvez hoje Deus está tão irado conosco que nós nem imaginamos. Mas todas as vezes que há um ajuste de conta, Deus, Ele cumpre com a sua palavra. E para finalizar, eu volto lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, onde a palavra de Deus diz:
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está irado com você? Deus está triste com a situação que você está vivendo? A pergunta que eu faço para você, ela serve para mim, que a mensagem é para nós. Por menor que sejam os nossos deslizes ou o nosso afastar de Deus, nós ainda precisamos nos acertar com Deus. Foi o que Davi procurou fazer no Salmo 6. E ele disse, Senhor, ouvirá a minha oração. E Deus ouviu a sua oração. Então nós vamos orar agora. E como é uma autoanálise, é só você e Deus. Você sabe o que Deus espera de você. Você sabe o que Deus com certeza está sentindo em relação a você. E eu, da mesma forma aqui. Então eu vou estar orando e que você esteja orando daí, fazendo um ajuste com Deus. Mas sabendo que esse ajuste não é só nesse culto do dia 7 de abril de 2020. É necessário esse ajuste todos os dias da nossa vida. Então a primeira oração é destinada aos salvos, que tem Jesus como seu Salvador e precisa de fazer um ajuste com Deus nesse momento. A segunda oração é para você que ainda não tem certeza da sua salvação. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela permanece sobre você, por causa da sua situação pecaminosa. Mas hoje Ele pode te salvar e te fazer filho dEle, como foi mostrado em Lucas 23, através de uma oração, e eu posso te ajudar nessa oração. Então, nós vamos fazer essas duas orações e nós encerraremos o culto dessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Deus, por tanta bondade na nossa vida. Te agradecemos pela sua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que se renova cada dia em nossos corações. Eu estou juntamente, Pai, com meus irmãos orando neste momento. Eu pedindo perdão pelos meus pecados. E com certeza eles pedindo perdão pelos seus pecados. Se porventura, Pai, o Senhor estiver irado conosco, com as nossas atitudes, estiver furioso, Pai, com a nossa maneira de viver, eu peço que neste momento, assim como o Senhor prometeu em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que o Senhor aceite a nossa oração de confissão. Perdoa os nossos pecados. Purifica-nos de toda a injustiça e nos permite um novo caminhar a partir do findar dessa oração. Limpa-nos, Pai, com o teu sangue precioso, perdoando os nossos pecados. Não esteja, Senhor, furioso conosco, mas sim alegres, derramando as suas misericórdias para com cada um de nós. Enquanto eu não terminei a oração, você ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. A ira de Deus permanece sobre você, assim como eu disse alguns momentos atrás. Jesus quer mudar a sua situação. Você que não tem certeza de que a sua alma tem um bom destino após a sua morte, entregue ela para Jesus hoje. Arrependa do seu pecado. Arrependa, das atitudes erradas. Mas arrependa principalmente, dessa herança que você recebeu dos seus pais, Adão e Eva, que te faz pensar coisas maldosas, coisas malignas, que te faz agir de forma má. Jesus é poderoso para tirar tudo isso de você e te dar a vida eterna. Se você quer entregar a vida para Jesus nessa noite, eu vou fazer uma oração e você pode repetir a minha oração daí onde você está, com fé, e Jesus irá te salvar. Senhor Deus, eu agradeço pela mensagem que eu ouvi nessa noite. Eu agradeço pelo Senhor ter me feito entender
que meu estilo de vida, a minha forma de viver, não é tão agradável assim diante do Senhor. Eu ainda sou um pecador ou uma pecadora, indo direto para o inferno. Eu sei disso. Mas eu peço que por suas misericórdias, por seu tão grande amor, o Senhor aceite a minha oração nessa noite. O Senhor perdoe o meu pecado que eu herdei de Adão e Eva. O Senhor perdoe as minhas más atitudes. E o Senhor salva a minha alma nessa noite. O Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Este é o meu desejo, Senhor. Ouça minha oração. Me salve. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Muito bom, né? Amém. Me desculpe pelo tempo, né? A gente empolga aqui na pregação, é tão gostoso, né? É tão especial cada trecho das Escrituras, né? E com certeza hoje foi uma mensagem um pouco diferente, né? Diferente que eu falo assim. Geralmente a gente traz aquelas mensagens de ânimo, desafio, né? Meio esse tempo que a gente está vivendo, mas às vezes Deus, né, manda algumas mensagens para a gente que é para reflexão. A gente precisa analisar a nossa vida, né? A gente tem um caminhar pela frente, mas como é que a gente vai caminhar? Né? Causando ira em Deus, causando tristeza em Deus. Aí Deus, para nos alertar, para nos auxiliar, né, Ele pega e nos dá mensagem preciosa como esta e nos dá a oportunidade, né, de fazer um acerto com Ele, e isso é muito grandioso. Então, irmãos, é muito bom estar com vocês. Aqui fica, né, o nosso boa noite, despedindo já de vocês e prometendo orar para todos aqueles que colocaram, né, os seus pedidos no grupo, ou que vai colocar ainda lá no Face. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Que Deus dê um bom descanso, né, uma boa noite de descanso e, né, uma ótima semana pela frente. E domingo, né, nós estaremos de volta, se tudo continuar desse jeito, ainda aqui nos cultos de transmissão ao vivo. Você está convidado, né, 9 da manhã e 7h30 da noite, né, estar conosco nos nossos cultos. Deus abençoe e tenha uma boa noite de descanso.